Então, boa noite a todos, agradecemos vossa presença. Essa palestra também está sendo filmada pela TV Estância. E depois, quem quiser, poderá vê-la no site da TV Estância, tvestancia.com.br. Invoquemos o Espírito Santo em pé, por favor, um instante. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pode se assentar. Acolhemos as famílias aqui presentes, também aos pais dos catequizandos que foram convidados para esse momento dentro das celebrações da nossa Semana da Família. E o tema proposto, espiritualidade. Certa vez perguntaram a um mestre espiritual de uma outra tradição espiritual, para ele, o que seria espiritualidade? E ele respondeu: espiritualidade é aquilo que provoca uma transformação no coração humano e torna a pessoa melhor. É aquilo que provoca uma transformação no coração humano e torna a pessoa melhor, ou seja, com maior capacidade para amar, para fazer o bem, para perdoar, a torna mais solidária, justa e fraterna. Para nós cristãos, espiritualidade também é justamente isso. Nos recordemos do capítulo 25 do Evangelho de Mateus, quando Jesus apresenta a cena do julgamento final. Qual pergunta será feita naquele dia? Jesus diz: estive com fome, com sede, enfermo, nu, era estrangeiro, estive na prisão. E o que fizestes? Quando fizestes a um desses pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Quando não o fizestes, foi também a mim mesmo que não fizestes. E depois vem o veredito. Aqueles que reconheceram Jesus nesses irmãos e fizeram alguma coisa, serão acolhidos na casa do Pai. Aqueles que não reconheceram Jesus nos irmãos e não fizeram nada, viveram só para si, no egoísmo, esses serão excluídos da salvação. Essa passagem do Evangelho deveria nos questionar profundamente. Não nos será perguntado de quantas missas participamos, quantos terços rezamos, quantas horas ficamos diante do Santíssimo Sacramento, quantas novenas fizemos.
Não será nem mesmo perguntado se eu fui padre, se você foi pai, mãe de família, se foi catequista, ministro da Eucaristia. A única pergunta: o que fizestes a esses pequeninos? E isso deve provocar em nós um sério exame de consciência. Porque nós podemos ter religiosidade, mas pode nos faltar a espiritualidade. A religiosidade são os atos religiosos que praticamos, as orações que fazemos. Mas se esses atos religiosos não influenciarem a nossa vida, como dizia aquele mestre, se não nos tornarem pessoas melhores, justas, solidárias, fraternas, capazes de amar, de perdoar, de fazer o bem, de nada adiantará essa religiosidade. É claro que devemos praticar os atos religiosos, rezar, participar da missa, estar diante de Jesus na Eucaristia, mas a verdadeira espiritualidade se concretiza na vida. Do que adianta eu rezar o dia todo, se meu coração permanece egoísta, insensível, incapaz de perdoar, de fazer o bem, se sou uma pessoa falsa, se exploro os humildes, de nada adiantará. Certa vez uma pessoa me dizia o seguinte: uma mulher, não consigo trazer meu marido à missa, que devo fazer? A resposta: volte melhor para a sua casa toda vez que você vier à missa. Porque se a gente vem à missa, mas volta pior para casa, que testemunho será esse? Se eu venho à missa, ou se eu fico aqui horas rezando, mas depois chego em casa impaciente, nervoso, xingando, ofendendo, brigando, de que valeram as horas passadas aqui? Espiritualidade nos torna melhores, mais amorosos, fraternos, justos, pacientes, solidários. É o grande desafio para nós. Não pode haver a separação entre fé e vida, como que se a fé só fosse aqui dentro da igreja. Aqui nós nos alimentamos na fé, nos alimentamos da palavra, da Eucaristia, fazemos a experiência de ser igreja, mas é depois lá, no dia a dia, que nós precisaremos viver a fé. Começando onde? Dentro da sua casa. Porque também às vezes é fácil amar aquele que está distante, amar as pessoas que encontramos apenas de vez em quando. O desafio é amar aqueles que encontramos todos os dias. E nesse caso, amar as pessoas da nossa família. É o grande desafio. Espiritualidade é se deixar conduzir pelo Espírito Santo. E se de fato nós deixamos o Espírito Santo agir em nós, nossa vida será compatível com a proposta de Jesus na sua palavra. Se a minha fé não transforma meu jeito de ser, meu jeito de entender a vida, de entender a pessoa do outro, de me relacionar com o outro, é uma fé apenas devocional, um conjunto de devoções, mas não chega a ser ainda uma espiritualidade que transforma a vida, uma espiritualidade que me torne uma pessoa melhor. É o desafio para nós, uma espiritualidade vivida na prática, não apenas um conjunto de devoções. A verdadeira devoção nos leva a amar mais, a fazer o bem, a perdoar. Senão, alguma coisa está errada. É muito gostoso ficar diante de Jesus do Santíssimo, muito gostoso ficar batendo palmas para Ele, muito fácil isso.
O desafio é reconhecê-lo no irmão, na irmã que passa pela nossa vida. Reconhecê-lo no esposo, na esposa, nos filhos, no pai, na mãe, nos irmãos, nos colegas de trabalho, nos companheiros de escola, nos irmãos da comunidade. É o grande desafio. Cada pessoa que passa pela nossa vida é Jesus, que nós podemos amar e acolher ou rejeitar. E isso será decisivo no dia do julgamento final. Fostes a mim que o fizestes, ou fostes a mim que não o fizestes. E nós desejamos a paz. A paz. A paz vem do hebraico shalom, que significa a plenitude da vida. Se eu tenho uma espiritualidade autêntica que transforma o meu coração, eu experimentarei a paz que vem de Deus e serei capaz de levá-la aos irmãos, começando aos familiares, dentro de casa. A paz, primeiramente, é um dom de Deus. Olhemos para a cruz. A paz, primeiramente, é vertical. Desce de Deus até nós, na pessoa de Jesus. E depois, nós vamos fazer a experiência horizontal da paz, no relacionamento com os irmãos. Mas a paz, primeiro, é dom de Deus. Ele nos oferece a paz, que não é apenas um bem-estar psicológico, mas é a plenitude da vida, a plenitude da salvação. E se eu estou em paz com Deus, serei capaz de estabelecer um relacionamento pacífico com os irmãos e irmãs, começando dentro de casa. Quantas vezes nós rezamos para que haja a paz no mundo, para que cessem as guerras, mundo afora, mas dentro de casa promovemos a cisânia, a divisão, a guerra dentro de casa. Precisamos promover a paz primeiramente na família, em casa. Depois vamos também ajudá-la a ser promovida nos demais relacionamentos. Recordemos as primeiras páginas da Bíblia. Nos mostram o ser humano, homem e mulher, experimentando a paz de Deus, porque havia uma harmonia. O homem, a mulher no paraíso, em comunhão com Deus. Então existia a paz. Mas veio a tentação original, o pecado. A serpente diz: se vocês comerem do fruto, serão iguais a Deus. Ser igual a Deus é a tentação original, o pecado original. Quando o ser humano é tentado a não se reconhecer necessitado de Deus, ele mesmo quer ser Deus, se colocar no patamar de Deus. E quando acontece o pecado, as consequências não tardam em aparecer. Entra no mundo a discórdia, a divisão, se rompe a paz. Por quê? Se o ser humano não estiver em paz com Deus, não a viverá no relacionamento com os irmãos. A primeira família, o primeiro casal humano, Adão e Eva, quando rompem o relacionamento com Deus, quando desejam serem iguais a Deus, rompem também o relacionamento pacífico entre si. Já há a primeira divisão. Foi a mulher que me levou a pecar, diz o homem. Foi a serpente. Vejam que a paz termina. Não existe mais paz entre o casal, entre a natureza, se rompe a paz. E esse desejo de ser Deus continua nos dias de hoje. É a grande tentação do ser humano. Não preciso de Deus. Eu decido. Eu sei o que é certo para a minha vida. Não preciso seguir o que a igreja me ensina.
o Evangelho, os mandamentos, eu decido. É a tentação da autonomia, o ser humano autossuficiente, que não precisa de Deus. E quando o ser humano, quando a família perde a referência maior que é Deus, se rompe a unidade, se rompe a paz. Quantas famílias hoje também onde não existe a paz, porque não se busca mais a Deus, se esqueceu de Deus. Deus já não tem espaço em muitos lares. Coloque Deus no seu lar, pela oração, pela participação na comunidade, pela transmissão da fé aos filhos. A família que se afasta de Deus não consegue também viver em paz. Surge a cisânia, a divisão, a falta da paz. Um pequeno gesto pode fazer uma grande diferença. Por exemplo, se dentro de casa houver um pequeno altar, um ponto de referência, por mais simples que seja, onde se coloque ali um crucifixo, se coloque uma Bíblia, uma imagem de Nossa Senhora, um santo da sua devoção, aquele espaço na casa, naquela mesinha, naquele móvel, sei lá onde, se torna ali um ponto de referência, onde você passando por ali poderá fazer uma oração. Quem tem filho criança, poderá levar a criança àquele local, para agradecer a Deus no final do dia, pedir a bênção de Deus no começo do dia. É uma maneira de se lembrar de Deus, de ter esse ponto de referência dentro de casa, um espaço onde se recorde da necessidade, da importância de Deus, onde se recorde da importância da fé. Nós vivemos hoje a chamada sociedade líquida, segundo um pensador polonês, Zygmunt Bauman, um sociólogo. A sociedade líquida é onde o ser humano perde os pontos de referência, perde os limites, pensa que tudo pode decidir sozinho, a seu bel prazer. Então se perde o ponto de referência primeiro, que é Deus. Deus existindo ou não, tanto faz. Eu levo minha vida do jeito que eu penso que deva ser. Depois se perdem os pontos de referência da fé, da comunidade, da igreja. Se perdem esses pontos de referência. Também a família deixa de ser um ponto de referência. Quantas vezes hoje a família é ultrajada na sua dignidade, na sua santidade. Depois se perdem os pontos de diferença, éticos, morais. Cada um vive de acordo com os seus desejos, com suas necessidades, anseios. Se perdem os pontos de referência. E aí nós não sabemos nem mesmo para onde estamos indo. Como dizia Manuel Bandeira naquele poema Pauliceia Desvairada, esse povo corre tanto que nem sabe para onde vai. O ser humano sem Deus, sem ponto de referência, se perde entre os caminhos e descaminhos da vida. Se perde. E nós queremos recuperar esses pontos de referência. Primeiro Deus, os valores da fé, os valores da família. Nós estamos aqui nesta noite porque cremos na família, acreditamos nela. Acreditamos que a família é um ponto de referência fundamental para o ser humano e para a sociedade. E hoje a família está ameaçada, como sabemos. Tantas propostas, tantos caminhos, mas nós cremos na família segundo o projeto de Deus, e isso é importante. Onde que surge a família? No amor entre um homem e uma mulher, homem e mulher, unidos em matrimônio por Deus. E depois essa família se completa com os filhos e filhas. E se estamos aqui é porque cremos no valor, na dignidade, na santidade da família.
E o que alicerça a família é Deus. E quem é Deus? Qual que é a definição de Deus? Nós encontramos na primeira carta de São João. Deus é amor. Quem é Deus? Deus é amor. E quem é o ser humano? Nós encontramos no Gênesis. O ser humano é imagem e semelhança de Deus. Se Deus é amor e nós somos imagem e semelhança dele, nós somos criados para quê? Para amar, para amar. Fomos criados pelo amor, que é Deus, e para amar. Afinal de contas, somente na vivência do amor a Deus e ao próximo é que nós nos realizamos como pessoa humana, Mas nós, seres humanos, precisamos constantemente aprender a amar. É um aprendizado que vai durar a vida toda, porque infelizmente nós temos tendência ao fechamento, ao egoísmo, individualismo. Temos dificuldade de amar. E isso dentro de casa, dentro da família também se torna evidente. Como é difícil amar, começando dentro de casa. Como que é difícil. E o ser humano, durante a sua existência, ele foi pensando sobre o amor. E já quase terminando esse nosso encontro, eu vou apresentar brevemente algumas definições do amor. Basicamente 3 definições do amor, para que nós entendamos um pouco isso e tentemos colocar em prática na vida do dia a dia, especialmente na vida familiar, na convivência na própria família. A primeira definição vem de um filósofo grego chamado Platão. Viveu 400 anos antes de Cristo, aproximadamente. E Platão, que não falava português, claramente, ele define o amor com a palavra eros. Da palavra eros em grego, deriva, por exemplo, a palavra portuguesa erótico, no bom sentido que significa atração, que há natural entre o feminino e o masculino. A atração erótica, natural entre o homem e a mulher. E Platão dizia, portanto, que amor é eros. E eros é desejo, sobretudo por aquilo que nós não temos. Então, segundo esse pensador, nós temos uma tendência de amar aquilo que não temos. E quando possuímos o objeto do nosso desejo, segundo esse seu raciocínio, o amor termina. Por quê? O desejo acaba. Trazendo isso para a vida da família e observando um pouco a realidade, não é verdade que, infelizmente, muitas vezes isso acontece? Uma atração física, mas quando termina aquela atração, aquele desejo, se o amor permaneceu apenas nesse nível elementar, a atração termina e surgem as rupturas, as separações. Se nós fôssemos fazer uma consulta com Platão, ele certamente nos diria o seguinte: olha, o seu problema é a sua tendência a desejar o que você não tem. E não é verdade que temos essa tendência? Eu tenho minha esposa. Mas se fosse aquela outra, é mais bonita. Aquela mais simpática. Se aquele fosse meu esposo, que beleza que seria. Leva para casa depois, você conta o que acontece, né? Então a tendência de se amar o que não temos. E essa também é a lógica do comércio, por exemplo. Você já ouviu um comercial que diga assim na televisão, no rádio, onde quer que seja:
Seja feliz com esse celular que você comprou hoje. Seja feliz com ele. Já ouviu um comercial assim? Não. Você hoje comprou um celular, amanhã, olha, mas esse aqui faz isso, o seu já é ultrapassado, adquira esse. Amamos o que não temos, não apenas nos relacionamentos humanos, mas também no relacionamento com os bens materiais. Ah, se minha família fosse assim, 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 se meus filhos fossem desse jeito, se o meu marido fosse igual ao da vizinha. Sempre estamos idealizando o que não temos. Moramos em Piraju, mas se morássemos no Rio de Janeiro. Sempre desejamos o que não temos. Desejo por aquilo que não se tem. Temos dificuldade em valorizar o quê? Aquilo que temos, aquilo que possuímos. Então esse amor nesse nível elementar é frágil, porque o desejo nunca se esgota, nunca se realiza plenamente. Nós sempre estaremos desejando aquilo que não temos, nunca seremos satisfeitos. Meu trabalho é esse, mas se fosse outro trabalho, se eu tivesse aquele cargo na empresa. Sempre o desejo por aquilo que não se tem. Se minha família fosse diferente, se meu esposo fosse diferente, minha esposa, meus filhos, meus pais, meus irmãos, meu cachorro, sei lá o quê. Sempre estamos olhando o quê? O que não temos. Mas aí vem um outro pensador, um sujeito chamado Aristóteles, que foi discípulo de Platão. E Aristóteles levanta a mão e disse: opa, espera um pouquinho aí, Platão. O amor não pode ser só desejo por aquilo que não tem. E ele, em grego, definiu o amor com a palavra grega filia. Filia. Filia significa alegria. No caso do amor, alegria por aquilo que já temos, que já possuímos, não por aquilo que não temos e não possuímos. Por exemplo, da palavra filia se deriva a palavra filosofia, que significa amor pelo saber, pelo conhecimento. A palavra filantropia, o amor entre amigos, a ação amorosa e caritativa para com os amigos. Então Aristóteles dizia: o amor por aquilo que temos, essa é a nossa alegria. Trazendo isso para a vida da família, se alegrar com o seu esposo, do jeito que ele é. Esse é seu esposo, que você levou ao altar e pediu a bênção de Deus matrimonial com ele, e vice-versa. Se alegrar com a sua esposa, aquela que você tem, não ficar idealizando aquela que você não possui. Se alegrar pelos filhos que você tem, pelos pais, pelos irmãos. Se alegrar com o celular que você tem, não com aquele que está à venda. Experimentar a alegria com o que já temos, já somos, já conquistamos. É lógico que nós também nunca deixaremos de ter o desejo. É uma potencialidade que temos e que nos impulsiona também a buscar coisas novas, a melhorar. O problema é quando vivemos apenas segundo nossos desejos, instintos e necessidades. E precisamos nos alegrar então, no caso da família, com a família que Deus me concedeu. Claro que o outro nem sempre nos alegra, muitas vezes nos decepciona, mas mesmo assim não desistir, procurar me alegrar com essa família que Deus me ofereceu, me concedeu. Então em Platão, o amor é desejo por aquilo que não tem. Em Aristóteles é a alegria com aquilo que já temos. Mas aí vem
a terceira definição do amor, que logicamente será a mais completa. E aquela que nos une aqui nessa noite. Nós estamos aqui justamente por causa dessa terceira definição do amor. Quem a dá? Quem define o amor para nós da maneira mais plena? Jesus Cristo. Jesus Cristo. E para Jesus o amor é ágape, uma palavra que vocês conhecem. Ágape, que traduzido para o português é caridade. Ágape é o amor que se doa pelo outro, que se sacrifica pelo outro, que renuncia a si mesmo para fazer o outro feliz. Percebamos algo muito importante. Nas duas primeiras definições, eros e filia, o que importa é o eu, o próprio eu, a minha própria pessoa. Então, eu amo aquele que me oferece a satisfação para os meus desejos. Eu amo aquele que me alegra, que me faz sentir bem. Jesus propõe um amor onde o principal não sou eu, mas é o outro. Eu vou amar o outro não porque ele satisfaça meus desejos, não porque simplesmente ele me alegra, me faz feliz. Eu vou amar o outro para fazê-lo feliz. Vou amar o outro para ajudá-lo a se realizar existencialmente. Vou amar o outro gratuitamente, sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. É o amor que se sacrifica, que se oferece, que se doa plenamente. Ágape, caridade. E não foi assim que ele nos amou? Se ofereceu totalmente a nós no alto da cruz. Nos amou até as últimas consequências. E quem assume o casamento, justamente é isso que promete. Promete amar o outro até as últimas consequências. Se sacrificar para o outro, pelo outro, fazer o outro feliz. Nos encontros com os noivos, nós brincamos, perguntamos assim: quem quer ser feliz? Aí todos levantam a mão, lógico. Daí nós falamos o seguinte: então não se case. Se você quer ser feliz, lógico, não vai se casar. Para quê? Agora, se você quiser fazer o seu futuro esposo, a sua futura esposa, seus futuros filhos felizes, aí sim, você assuma esse compromisso, celebre diante de Deus o seu matrimônio. Vamos casar. Quando terminar o desejo, a alegria da convivência, a proposta de Jesus é o sacrifício até o último momento, o doar-se totalmente. Não porque o outro satisfaça os desejos ou alegre, mas reconhecer no outro a face do próprio Jesus, voltando ao que falávamos no começo dessa reflexão. Trazendo para a família, Jesus naquele dia irá nos perguntar também: eu fui seu pai, fui sua mãe, fui seu esposo, sua esposa, seus filhos, o que fizestes? Me amastes até as últimas consequências? O que fizestes? Você me reconheceu na sua esposa, no seu esposo, nos filhos, nos irmãos, nos pais, nos avós? E o que fizestes? É o grande desafio, portanto, para nós, a vivência desse amor. Não o egoísmo, mas o amor ágape, que se doa, que se sacrifica. Claro que nós também temos o direito à alegria, ninguém vai ser triste. Mas o outro nem sempre nos alegra, muitas vezes decepciona. E aí é o momento de reafirmar a doação, mesmo o outro me traindo, me decepcionando, me frustrando, eu continuo me doando pelo outro.
me sacrificando por ele. Não espero simplesmente a recompensa pessoal. E Sami Tiba, esse grande psiquiatra, educador, conferencista brasileiro, que morreu há poucos dias, escreveu muitos livros. O mais famoso, Quem Ama, Educa. E de fato, quando amamos, nos preocupamos com o outro, educamos, colocamos ponto de referência para a própria vida. Nós temos esse ponto de referência que é a fé, a palavra de Deus, os evangelhos, os mandamentos. Se você ama seu filho, coloque esses pontos de referência na vida deles, senão irão se perder. É dentro de casa que a criança aprende a vencer o egoísmo, o individualismo, a amar, a se sacrificar, a fazer o bem para o outro, a perceber as necessidades do outro. É dentro de casa, primeiramente, que nós temos essa escola, essa vivência. E se estamos aqui hoje é porque também na família, com certeza, primeiramente, nos foi transmitida a fé, os valores da vida, que hoje tornam a nossa vida possível, porque sem valores a vida se perde, perdemos os limites e não sabemos nem para onde estamos indo. Então valorize sua família. Para encerrar nossa reflexão, espiritualidade é viver segundo o Espírito de Deus, é deixar Jesus viver em nós. Como dizia São Paulo, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E se Cristo tem a chance de viver em nós, nós viveremos como Ele viveu, o amor ágape, desinteressado, gratuito, que se doa, que se sacrifica, começando pela própria família, o esposo, a esposa, os filhos, os pais, os irmãos. Espiritualidade deve transformar nosso coração e nos tornar uma pessoa humana melhor, com maior capacidade de fazer o bem, amar e perdoar o nosso próximo. Encerrando então esse nosso encontro, peçamos a Deus essa força, que vivamos o amor ágape, a doação, não desistamos da nossa família, tenhamos a espiritualidade, que não é apenas religiosidade. A religiosidade, nossas devoções, orações, devem transformar o coração e a vida. Aí sim, teremos espiritualidade, viveremos de um jeito diferente e seremos no mundo sinal do amor de Deus. Que a Santíssima Família de Nazaré, a Sagrada Família, Maria, Jesus e José, proteja nossas famílias e nos ampare, nos ajude, para que de fato na família se viva o ágape, o amor que se doa, o amor gratuito, e que a partir daí também, nos relacionamentos com as demais pessoas, no nosso trabalho, na comunidade, na escola, sejamos capazes de ser sinais do amor de Deus, amando gratuitamente, fazendo o bem, perdoando. Aí sim teremos espiritualidade. A fé terá uma repercussão concreta na nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço vossa paciência em permanecer até agora e o convite também especial para amanhã. Amanhã, às 19h30, a missa, e em seguida teremos uma palestra com o Dr. Ladeira. Venha participar também amanhã, e depois da palestra amanhã teremos uma confraternização. Então todos convidados também a participar amanhã. Vamos mais uma vez, encerrando o encontro, pedir a bênção de Deus, invocando a intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção. Nossa
Agradecemos também a TV Estância. Essa palestra estará na tvestância.com.br. O Senhor esteja convosco. Pelas mãos de Nossa Senhora e de São José, desçam sobre cada um de vocês aqui reunidos, sobre vossos familiares, sobre os internautas da TV Estância e seus familiares. A paz, a alegria, a saúde, a esperança, a proteção, a bênção do Senhor Deus Todo-Poderoso e Amoroso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Obrigado pela vossa presença, uma boa noite, ida em paz e o Senhor vos acompanhe.